E aí que a nossa questão comentada de hoje é uma banca da Polícia Militar de Minas Gerais, de um concurso do curso de formação de oficiais do CFO de Minas. E você está vendo que ela é uma questão sobre semântica. Semântica é a parte da gramática que estuda o sentido, o significado. E aí a banca criou a seguinte questão. Observe as palavras destacadas nas orações abaixo e marque a alternativa correta. Você vai ler aí depois, com calma, gerações, partida e bagagem. E eles fizeram a seguinte pergunta. De acordo com a linguística, as palavras que reúnem vários significados são consideradas o quê? Homônimas, polissêmicas, sinônimas ou antônimas? Dá uma lidinha, faça uma pausa nessa tela, leia, e depois você volte comigo. Congela aí, leia. Bom, se você leu, gerações, partida e bagagem. A pergunta quer saber, essas palavras, gerações, partida e bagagem, que têm vários significados, qual é o nome que se dá a isso? São palavras homônimas? São palavras polissêmicas? São palavras sinônimas ou são palavras antônimas? Essa pausa foi para você saber que tinha aquele tempinho para resolver ou não. Então vamos lá. Primeiro fragmento. As mudanças desse mundo vão nos levar. E qual será o destino das próximas gerações? Bom, a palavra geração pode ser a descendência, vai até a quarta geração anterior. Pode ser também um novo lote de conhecimento. Por exemplo, esse celular já é da quarta geração. Ele tem a série número 4. A palavra geração pode ser entendida com mais de um sentido. Na segunda frase, aprender deve ser o ponto de partida. Partida pode ser o início, ponto de início. Mas só pode ser uma partida de futebol. Pode ser partida de quebrada. Depois, o interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz. Aí bagagem é o conhecimento, mas tem a bagagem que você usa para viajar. Então é claro que você vai descobrir o sentido pelo contexto. A letra A fala de palavras homônimas, que se você marcou isso aí, nada feito. Então, quando você fala de homônimos, homo significa o mesmo. Então, um termo homônimo é aquele termo que tem a mesma grafia, ele pode ter a mesma grafia e a mesma pronúncia. Aliás, se você escreve igual, você tem que pronunciar igual, né? Mas ele também pode ter uma grafia diferente, a mesma pronúncia. Mas de qualquer maneira, os sentidos são diferentes. Por exemplo, você sabe que existe a palavra seção, com C cedilha, que significa departamento. Então, eu coloco que ele trabalha na seção infantil. Isto é, ele trabalha no departamento infantil. No entanto, eu posso ter seção assim. Não é a mesma grafia, mas é a mesma pronúncia. Tanto faz ser com C cedilha ou com 2 S's, a pronúncia é a mesma. Isso representa uma reunião. Foi a sessão no centro espírita. Então houve uma reunião de pessoas, uma sessão espírita, e ele esteve presente. Como a sessão de cinema, em que várias pessoas estão juntas. Ainda temos sessão começando com C. A grafia é diferente, mas é a mesma pronúncia.
Então, ou tem que ter a mesma grafia com sentido diferente, ou tem que ter a mesma pronúncia, ainda que com grafia diferentes, mas os sentidos são diferentes. Isso aqui é o ato de ceder. Fez a cessão dos bens. Cedeu. Então fez, escrevi errado aqui, ó. Fez a cessão dos bens. Cessão, ato de ceder. Então, quando cai uma questão como essa, ela pode cair como uma questão de ortografia. Mas aí não, aí na tela eles colocaram essa questão para eles saberem se você sabia o que é um termo homônimo. Então, o caso de ter o mesmo sentido, aliás, de ter sentidos diferentes, não quer dizer que seja homônimo. Se você na tela marcou a letra B de bola, polissêmicas, você acertou. Por quê? Poli significa vários, né? Então, polissemia. Eu te falei que a semântica é a parte da gramática que estuda o sentido. Então, a polissemia significa mais de um sentido para a mesma palavra. Então, quando eu falo de mais de um sentido para a mesma palavra, polissemia. Por exemplo, quando você tem a palavra cabeça. Você pode ter a palavra cabeça na seguinte frase: acordou com dor de cabeça. O que é isso aí? É a parte do corpo. Cefaleia. Mas você pode dizer assim: ele é o cabeça do movimento. Aí já não é mais uma parte do corpo. Dizer que ele é o cabeça do movimento significa o quê? Ele é o líder, ele é o chefe do movimento. Então a palavra cabeça tem dois sentidos diferentes. Ela é uma palavra polissêmica. Por exemplo, machucou a cabeça do dedo. É a palavra popular que significa a falange distal, a ponta do dedo. Então não é a cabeça que está doendo. A cabeça do dedo é a ponta do dedo, é a falange distal. Por exemplo, usou uma cabeça de alho. Esse é o nome que se dá àquele conjunto de dentes. Vários dentes estão na boca, vários dentes são uma cabeça do alho. Então, cabeça envolve isso chamado polissemia. Questão, a meu ver, não muito boa, mas para você que vai fazer o concurso CFO, saiba que esse é um assunto que foi cobrado lá e que pode cair outras vezes. E na tela, as outras duas que sobraram, sinônimas e antônimas, isso é uma coisa mais comum, até quando se fala de interpretação de texto. Quando eles te perguntam qual é o sinônimo e qual é o antônimo, até aquele sobrinho seu, aquele seu filho que está no início do ensino fundamental, sabe, você também sabe, você pode na hora do nervosismo trocar. Então, quando você fala em sentidos, duas palavras que têm sentidos semelhantes, não necessariamente iguais, e duas palavras que têm sentidos opostos, representam, respectivamente, o que se chama sinônimo. Quando uma palavra é sinônimo da outra, elas têm sentidos semelhantes. E os sentidos opostos representam os antônimos. Daí tem até aquela figura de linguagem chamada antítese. Anti é o contrário. Então, quando eu coloco feliz e quando eu coloco alegre, não é exatamente a mesma coisa. Mas em termos de sentido geral, é parecido. E quando aqui eu coloco a noção do bem com a noção do mal, é o oposto. Então isso é
um antônimo. Tá certo? Quero divulgar para vocês um curso que nós temos no nosso site. Acesse www.ivaonline.com.br e você vai estar lá, nesse momento que eu estou gravando esse curso, com uma promoção para um curso de português completo por 36 horas. 36 horas para um curso online de português é muita coisa. Por R$ 49,90. Hoje, não sei que dia você está vendo essa aula, mas no dia que ela foi postada, se você está vendo no dia de hoje, está lá para você fazer. E em breve nós teremos lá no site um curso específico, mais focado, apenas com provas e questões da banca do CFO. Não espere dar a véspera da prova para você estudar, porque CFO é uma prova com conteúdo muito extenso. Então vai lá e anote o nosso endereço, www.ivaonline.com.br.